Olá, eu sou Milho e hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos. Histórias que você nem sabe direito o que aconteceu. Histórias que vêm diretamente do além. Vem do além não, vem da casa das pessoas, porque é lá que elas estão geralmente quando contam as histórias. É verdade. Antes de começar, eu queria falar o quê? Que você tem que deixar a sua história nesse vídeo pra gente poder ler no próximo vídeo do mesmo tema. E aí, se você deixou a sua história e eu ainda não li, não tema. Geralmente, quando a pessoa pega essa história e coloca em mais um ou mais 2 vídeos depois, eu acabo lendo. Então, geralmente, na terceira vez aí, em média, a sua história vai ser lida. Mas pode acontecer também que você acabou de colocar ali e eu já li. Mas não deixa de escrever a sua história aqui embaixo. Já deixa o like também e verifica a possibilidade de se tornar membro do canal. Dependendo do nível, o seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento. Você também tem acesso antecipado ao conteúdo e existe também a ferramenta Valeu, que você escolhe um valor, colabora com o canal quantas vezes quiser e o seu comentário fica destacado, tá bom? Porém, como eu disse, se você já deixar o seu like, você já ajuda bastante também. O importante mais mesmo é a sua história, se você quiser que eu leia, não é mesmo? Se não quiser que eu leia a sua história, não deixa. Pra começar esse vídeo, tem essa história aqui, ó. Olá, Milho Produção, um relato do vídeo me lembrou um fato da minha infância. Não foi assombração, mas muito misterioso. Uma família vizinha a nós precisou viajar, então foram os pais e as filhas mais novas. O rapaz ficou só para cuidar da casa. Numa noite, ele acordou ouvindo passos de fora da sua janela. Ficou em silêncio, esperando entender se estava imaginando coisas ou se era um ladrão. O que era muito provável. Pelas frestas da janela de madeira, ele sentiu entrar um cheiro forte, meio sufocante, e aos poucos foi perdendo os sentidos. Quando acordou no dia seguinte, encontrou a porta dos fundos aberta e a casa revirada. Várias coisas de valor foram roubadas, ninguém nunca soube quem entrou lá, nem que cheiro foi aquele que fez o rapaz apagar. Gente, que história! Que história esquisita, essa aí tá faltando peça, viu? Você acha que é uma história que foi mal contada? Pode ser que sim. Não sei. Olá, Milho, gatinhos e produção. Essa história ocorreu com a minha mãe, enquanto eu ainda era um pleno bebê de colo. Lá em 2007, quando eu nasci, nos mudamos diversas vezes por questões financeiras, e em uma dessas mudanças, a minha mãe, sabendo que precisava de um lugar para ficar, busca qualquer casinha para alugar aos arredores da cidade, já que é pequena e isolada. Surge uma oportunidade muito boa de ficar em uma casa isolada do resto da cidade de graça, com a condição de manter a mobília limpa e não trocar nada de lugar sem muitas opções, e sabendo da má fama da casa, ela foi. A história já começa esquisita, Parece, né? Um caso de filme de terror. Pois bem, como a casa era bem isolada, mal havia encanação e energia elétrica. Então, pôr velas era estritamente necessário, que sem nenhuma corrente de ar simplesmente se apagavam, quase imediato que a minha mãe acendida. Que minha mãe acendia várias... Gente, olha, isso aqui realmente é um filme de terror. Até um dos dois desistir, o espírito ou a minha mãe. Em outros momentos, coisas caíam, pesadas ou não, como um paneleiro que praticamente foi derrubado em plena madrugada, que era bem pesado e difícil de mover, além de porta e janela que baterem sempre, móveis se mexerem, etc. Entretanto, essa nem era a pior parte. Na casa havia um corredor que levava para a coisa e os quartos, a cozinha e os quartos. E a minha mãe fala que não importa a hora nem o calor, era terrivelmente gelado aquela região da casa. Às vezes, pedras caíam no telhado durante a noite. Impossível serem pessoas fazendo isso, a casa era isolada. E para piorar, minha mãe, muito bravamente, desafiava o espírito quando essas coisas ocorriam, como... ela falava coisas como: rapaz, eu tô cuidando da sua casa, pare com isso. Como ela chamava de rapaz? Por que tinha que ser um rapaz? De repente uma mulher, uma criança. Ou então xingava sem pudor o fantasma. Infelizmente, a entidade jogou sujo e me deixava doente de forma constante, não importava remédio nem os exames, não tinha mofo na casa não. Eu sempre estava doente e mamãe, sem escolha, teve que deixar a casa, pois sabia que não havia acordo com o fantasma de forma alguma. Gente, olha essa história aqui. Vale salientar que o antigo dono havia desistido de viver na sala de estar, onde havia um quadro enorme do falecido, por isso a família estava dando a casa dessa forma. A mamãe sabia, mas a necessidade falou mais alto que o medo. Depois disso, nunca mais fiquei doente dessa forma, e nem eu nem a mamãe passamos por coisas parecidas. Obrigado por ler, desculpe o textão. É uma casa típica de filme
filme de terror, né? Inclusive a história da casa inteira. É. Olá, Mili, produção Mili Gatinhos. Eu tenho uma história que aconteceu com a minha mãe. No começo dos anos 2000, a minha mãe sonhou que meu vizinho estava dentro de um carro, parado em uma via rural à noite. E dentro desse sonho, ela viu uma freira que trabalhou no hospital com ela, mas que faleceu de câncer na garganta. Ela estava tentando falar alguma coisa, mas não conseguia. De manhã cedo, chegou a notícia de que o nosso vizinho havia se auto-falecido na rua, que vai para a escola agrícola daqui. E a perícia constatou que ele só fez o ato de manhã cedo, o que bateu com ela ter sonhado a noite toda com ele. Eita, detalhe. Tinha aula aquele dia, imagina os agricolinos chegando na escola, encontrando a cena, bizarro. A minha mãe também tem a mania de sonhar com gravidez. Tem mania de sonhar? Não, né? Acontece. Geralmente ela sonha que alguma conhecida nossa tá grávida e ela realmente fica. Isso aqui é o medo de muita mulher, né? Quando a amiga fala, amiga, sonhei que você tava grávida, a mulher já treme as pernas. Assim. Adoro o canal, assisto desde 2015. Beijos, muito obrigado. Pra muitas, inclusive, o pior terror é a amiga falar que sonhou que ela tá grávida. 3 vezes que conto esse testemunho. Tá parecendo coisa da igreja. Vamos ver o testemunho de fé aqui dessa pessoa, vamos ver. Desde criança, eu vejo, escuto ou sinto coisas que os olhos humanos normais não veem. Bom, um dos meus relatos é de uma noite em que estava dormindo e iria acordar 3h30 para trabalhar. Faltou 3 pra hora da minha besta. Mas lá pela 1h30 senti mãos me bolinando. Eita, briguei ainda de olho fechado com meu marido, dizendo que tinha que dormir, porque logo era hora de levantar. De repente eu lembrei, peraí, meu marido trabalha no 3º turno, ele não tá em casa. Abri meus olhos e repreendi o cramunhão que tava me bulindo. Eu olhei para trás e vi ele correndo, saindo do meu quarto, que era enorme, e a porta ficou tremendo. Gente, que história é essa? Só faltava perder a hora pro trabalho. Olá, Milho, assisto seus vídeos desde a adolescência. Tem alguns casos. Esse é um deles. Eu era um filho rebelde e arrumava confusão direto aos 12 anos, 2013. Em uma noite eu acordei, normal, sem medo, parecia dia, e ouvi pessoas cantando na sala. Parecia minha mãe e as irmãs da igreja. Tentando tirar o capeta do filho até descobrir que o filho é o próprio capeta. Quando me aproximei da porta do quarto, tudo escureceu. E ouvi vozes grossas cantando alto numa língua indecifrável. Estavam falando em língua. Corri pra cama dos meus pais aterrorizado e dormi a noite toda com eles. Quando algo assim acontecia, meu pai insistia para eu dormir na minha cama, dizendo que se eu resistisse com coragem, aquilo iria fugir de mim. E dito e feito, me firmei mais, me tornei um filho melhor, deixei o medo e isso passou. Mas aos 18 anos, morando em outra cidade, sonhei que estava em casa, a mesma que eu estava dormindo, e parecia estar em preto e branco, como no escuro, mas com visão noturna. Eu vi uma sombra se movendo ao meu redor, mas era diferente. Já não conseguia me atacar, me movi pela raiva e comecei a gritar e atacar as sombras para elas saírem da minha casa. Foi quando as sombras começaram a gritar e fugir. Acordei, jantei e fui dormir de novo. Tive bons sonhos e desde então não tive mais paralisia do sono ou experiências assim. Não tenho mais medo de dormir desde então, estou em paz, me tornei um filho melhor e parece que isso me ajudou também. Talvez se firmar na fé dê autoridade no reino espiritual, mas nunca tinha visto algo como um humano comum poder vencer entidades em um sonho. Mas foi isso que aconteceu, até hoje não tive mais momentos de terror desde então. Abraço pessoal do canal, gosto de criar invenções de eletrônica e de ouvir música. Serviu de alguma coisa os momentos ruins, não é mesmo? Agora não é mais um capeta. Oi, Milho, Mini, produção e gatinhos. Trago mais um relato da minha vida. Tem alguns outros. Dessa vez não foi na casa da minha avó. Eu tava grávida, em casa, do 9º mês de gestação, preparando as lembrancinhas pro nascimento da minha filha. Naquela noite, deixei a caixa que estava usando ao lado do guarda-roupas e fui dormir. Começou a chover muito forte e meu sono ficou mais leve. Do nada, eu comecei a ouvir uma voz que me dizia insistentemente para eu me levantar da cama. Levanta agora, ela dizia. De tanto ouvir, resolvi atender. Levantei, fiquei de pé ao lado da cama, acendi a lanterna do celular, acendi novamente, deve ser, e liguei a lanterna. Milho do céu, tinha um escorpião enorme já entrando na caixa onde eu deixei as lembrancinhas. Se eu não tivesse levantado, um acidente poderia ter acontecido, porque eu não imaginaria que pudesse haver algo assim ali dentro. Não sei quem falou comigo, mas me livrou, com certeza, de ir de arrasta pra cima. Olha, isso aqui parece que foi o que falam que é o anjo da guarda, talvez. Ou até o
espírito que assusta ela, ficou com dó e avisou. Olá, Mili Lana, a produção acompanha o canal desde os meus 12 anos, esse ano completo os meus 20. Já contei um relato uma vez e aproveitando o ensejo da história sobre a boneca, chegou a vez de outro. Os tios da minha irmã, caçula, presentearam ela com uma boneca, daquelas que emitem som, até aí tudo certo e nada errado. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a achar aquela boneca meio macabra. Minha irmã, na época, com 1 ano, só fazia agredir a boneca. Em certo dia, a boneca estava repousando no sofá e eu deitado em minha cama. Da minha cama eu tenho ampla visão da sala quando a porta está aberta. Já fiquei logo com medo, até porque assisti a Annabelle, mas aquela era aterrorizante. Milho do Sky. Só sei que nesse dia eu sonhei com essa boneca saindo do sofá e correndo pela sala. Um pesadelo horrível, daqueles que você dá graças a Deus quando acorda e vê que foi só um sonho. Com o passar do tempo, a minha mãe tocou no assunto dizendo que teve um pesadelo com a boneca. Eu contei a minha experiência de quase falecimento também. Meu pai estava no quarto e disse que sentiu uma presença ruim. Meus pais são evangélicos, que vinha de perto do guarda-roupa. Detalhe, em cima do guarda-roupa era onde estava a boneca. E um brinquedo parecido com um bebê conforto da própria boneca. Meu pai contou na mesma hora o ocorrido à minha mãe e ela no mesmo momento contou os detalhes do pesadelo. Quer ver que eles tiveram o mesmo sonho? Segundo ela, no sonho bateram na porta da casa e quando eu abri vi que era uma menina aparentemente possuída, que quando eu abri a porta essa menina correu e subiu em cima do guarda-roupa e começou a brincar com a boneca. Nesse período de tempo a minha irmã acordava no meio da noite dizendo que estava com medo e ficava totalmente estressada, não deixando ninguém dormir. Uma prima chegou de viagem, contou um relato parecido à minha mãe. Até então a boneca ainda estava em casa. Por se tratar de presente, minha mãe não queria jogar fora, mas a minha prima aconselhou a rasgar e queimar a boneca. Depois a boneca volta pra se vingar, vai achar ruim. Eu faria isso. Foi exatamente isso que fizemos. Uns podem pensar ser exagero, mas foi um episódio em que todas as pessoas daqui de casa viveram. Não quero ver boneca nem pintada de ouro na minha frente. Será que você estava com mais um caso de Annabelle aí? Aqui na cidade já teve a história da boneca da Xuxa. É aqui na cidade que aconteceu. Olá, Mili, produção e gatinhos. O ano era 2017. E eu, que sou médium de Umbanda, estava afastado da religião e duvidando da minha mediunidade. Não me achava capaz ou merecedora de exercer esse dom. No dia 8/7, eu estava ansiosa para assistir a final da Superliga de vôlei masculino, pois o Brasil ia enfrentar a França. Era um sábado, eu ia dormir na casa do meu namorado. Tentei não dormir, mas o sono me venceu, pois o jogo era de madrugada. Então eu sonhei que eu estava andando numa avenida aqui da minha cidade e de repente um carro preto parava ao meu lado. O motorista abria a porta do passageiro e falava para eu entrar. Era um homem negro, alto e muito elegante, que parecia ser familiar para mim. Foi quando eu disse para ele: "Oi, Veludo, é você?" Ele sorriu confirmando: "Veludo é o meu Exu guardião, o guia espiritual e trabalha comigo." Mas até então eu não sabia qual era a forma humana dele. Daí eu disse: "Mas eu não queria estar aqui. O Brasil está jogando e eu queria ver o jogo." Foi quando ele disse com estas palavras: "Deixa de ser boba. O Brasil perdeu por 3-2. Amanhã, quando você acordar, vai ver." E o Veludo foi guiando o carro pela avenida quando eu vi uma mulher de costas carregando uma caixa cheia de coisa dentro. Era minha chefe da época. E o Veludo disse: "Tá vendo a Maria ali? Segunda-feira ela vai ser demitida. Quando acontecer, você vai se lembrar de mim. Milho, essa chefe minha tinha um armário cheio de coisas pessoais. Então, se ela fosse demitida, ela teria mesmo que encher uma caixa grande com seus pertences." Bom, o sonho parou por aí, nem me despedi dele. No domingo, ao acordar, lembrei do que ele disse sobre o Brasil, procuro no Google e o resultado do jogo e não deu outra. O Brasil perdeu para a França por 3-2. Mas só notícia ruim que ele trouxe, hein? Mas a parte da demissão da Maria, eu não me lembrei. Na segunda-feira, 10/7, eu trabalhei normalmente. A empresa que eu trabalhava era muito grande e quando havia risco de desligamento, a famosa rádio peão corria solto. Mas nada, não havia sinal de que haveria demissão. Ainda mais de altos cargos, pois a minha chefe era supervisora. Fomos embora para casa e por volta das 18h30, a Maria mandou no grupo do Zap: "Pessoal, vim me despedir de vocês. Infelizmente fui desligada agora há pouco." Milho do céu. Na hora eu me lembrei da parte do meu sonho em que eu vi ela carregando a caixa pela avenida e do que o Veludo disse.
quando acontecer, você vai se lembrar de mim. Essa foi a prova de que ele está sempre comigo e de que eu não preciso duvidar da minha mediunidade. Salve, senhor Veludo. Muito axé pra vocês. Olha, apesar de ser só notícia ruim, né? Porque o Brasil perdeu e a mulher perdeu o emprego, é realmente muito esquisito você já saber, basicamente, do futuro, né? Ainda bem que o sonho não durou mais e não deu mais notícia ruim. E essa foi a última história desse vídeo. Eu espero que você já tenha deixado a sua história aqui embaixo. Deixe seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!